E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um não, né? Ao primeiro episódio do podcast do XP3 aqui, esse episódio piloto, né? Desse espaço que a gente vai utilizar para falar um pouquinho sobre temas que fazem parte, né, da vida de um adolescente, dificuldades, entre outras coisas, certo? Antes de mais nada, eu queria pedir para você aí nos seguir nas redes sociais, no Instagram, rede_XP3, e também segue o Instagram da nossa igreja, Apacentar Jaboatão. E aí, falando de igreja, eu queria mandar um abraço aqui já para os nossos queridos pastores, pastor Tiago Montemó e pastor Ilana Montemó. E o XP3, para quem não sabe, né, para quem chegou aqui de paraquedas e não conhece muito bem, o XP3 é o Ministério de Adolescentes da nossa igreja, que é o Ministério Apacentar aqui do estado de Pernambuco, certo? Então, pega sua pipoca, pega aí o seu petisco, seu amendoim, inclusive nosso amendoim aqui. Demorou tanto para começar aqui, já tá na metade, né? Esté comeu tudo já, basicamente. Pega aí a sua comida, senta no sofá, se você estiver na TV, se estiver perto de dormir, antes de dormir, no celular, enfim, não sei. Mas preste atenção nesse episódio, porque hoje a gente trouxe aqui uma convidada que tem um testemunho muito forte acerca da sua adolescência. Uma adolescência que, de fato, conheceu Deus, mas se afastou por um momento e teve momentos ali de escuridão, de dor, de vazio. E a gente vai falar muito sobre aceitação. E, logicamente, que depois Deus ele restaurou essa identidade dessa pessoa que a gente vai receber aqui hoje, certo? Mas, antes da gente apresentar a nossa convidada, eu queria apresentar aqui na minha co-host, né, que é a Esté Corte. Esté, fala aí com o pessoal. Oi, gente, meu nome é Esté e que alegria, né, que a gente conseguiu tá conseguindo fazer esse nosso primeiro episódio e foi como o Elton disse, tenho certeza que o testemunho da nossa convidada vai impactar todo mundo aí, não só na adolescência, mas muita gente também, em outras idades, com certeza já vão se sentir representados pelo que ela vai contar aqui hoje. Show! E aí tem a galera aqui, tem a produção, Tiago, Sara, todos os líderes aqui do ministério, Estezinha Montemor, que é filha do pastor e vai aparecer, senão o pastor vai brigar comigo, certo? Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui para bater um papo também. Luanzinho, minha esposa Maria Luísa, toda a parte de liderança aqui do XP3. Então, fiquem à vontade. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse episódio. Esteja com o coração e mentes disponíveis para aquilo que o Espírito Santo tem a falar com você hoje, certo? E aí, por último, mas não menos importante, eu queria apresentar a vocês Nívia Braga. Nívia, muito obrigado por topar participar com a gente, né, desse projeto que estava no nosso coração e aproveitou a gente começar. Demorou um pouquinho, né, pra gente fazer muitas intempéries, muitos imprevistos, mas quando é muito difícil é porque tem algo de Deus pra gente. Mas é isso, é pra gente, pessoal, se conhecer. Com certeza. Pessoal, estou muito feliz mesmo por estar participando desse primeiro podcast. E eu tenho certeza que é o primeiro de muitos, porque aqui com certeza vai decolar. Com certeza vão vir pessoas com testemunhos aí muito fortes também. E que vai falar com cada adolescente, muitos adultos também. Eu acho que, assim, quando Deus trabalhar na nossa vida não tem idade, né? A gente acaba se identificando. Eu me chamo Nívia Braga e vim compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês. Show demais! Galera, se você não faz parte do Ministério Apacentar, faz parte de alguma outra igreja, coloca aí no comentário qual a igreja que você faz parte. E se você ainda não faz parte de nenhuma igreja, você ainda de fato não segue Jesus veementemente, né? Fica disponível aqui, escuta o que a gente vai falar, que eu tenho certeza que Deus ele vai tocar seu coração e quem sabe você não passa a ser um seguidor de Jesus e sua vida ganha um novo sentido, beleza? Nívia, para a gente começar, eu queria que a gente conhecesse um pouco mais, né? Para a galera também entender o que é que a gente vai falar aqui hoje. E se você puder começar contando resumidamente um pouquinho da sua história. Eu soube que há muito tempo, né? Você já conhece a Ministério Apacentar, já tem esse ciclo, né, de convívio. Mas eu queria que você desse um resuminho aí da sua adolescência, né? Como foi que começou essa história, o que é que a gente vai falar mais sobre aqui hoje. Eu tive uma infância, assim, normal, como qualquer criança, que gostava de brincar, enfim. E
cresci num lar cristão, né? Cresci num lar onde o meu pai era evangélico, minha mãe também, e participavam ativamente das atividades da igreja, né? E eram líderes de alguns setores da igreja. E eu participava também porque acabava que quando os pais estão envolvidos, a gente também está envolvido. Então, assim, eu estava sempre lá e conheci a Bíblia desde pequenininha, a gente vai passando, né, ali Cordeirinhos de Cristo, e, enfim, conheci a Bíblia e tudo, e fui crescendo dentro da igreja, vendo meu pai sempre na frente, assim, de trabalhos, vi várias vezes ele evangelizando, a minha mãe também, então era um lar, assim, que frequentava a igreja e que também vivia o evangelho. E o que mais me chamava a atenção era a lealdade que meu pai tinha, assim, a Cristo, sabe? Era uma pessoa, assim, que era realmente um servo fiel, podemos dizer assim. Era um servo fiel, realmente, que para ele não tinha impossível, era realmente a fé. Ele tinha muita fé, era aquela fé que, do tamanho de uma mostarda, que movia realmente a montanha. Só que aí isso foi começando a afetar a minha vida, porque você vai começando a crescer, aí você entra na adolescência, daí você começa a ver seus amigos, assim, se afastando de você e começa a dizer, ah, você não vai para lugar nenhum porque você é crente, então você pode participar dos jogos porque você é crente, mas por que eu não posso participar? Porque eu sou crente, o que é que isso tem a ver? E as pessoas assim iam se afastando muito e principalmente não só pelo fato de estar pela igreja, de estar na igreja, mas o ser crente pesava muito, né? E daí, como as adolescentes, eu via minhas amigas, sempre achava elas muito bonitas, usando aquelas roupas que mostrava muito a barriga, um shortinho, aquele shortinho micro, né, e tudo. E, consequentemente, eu via os meninos sempre dando em cima delas, tal, e ninguém olhava para mim. Uhum. Ninguém olhava para mim, era aquela coisa, eu sentia, pô, o que é que tem de errado comigo? Senti um patinho feio, realmente, né? Ó, todo mundo tem namorado, todo mundo olha pro outro, e pra mim não. E aí começaram os grupinhos a se juntar, e a gente vai sair, vai dormir na casa de fulano, e aí minha mãe não deixava, não, você não vai dormir fora de casa, eu não conheço a mãe e tal. Não, você não vai. E com isso, a exclusão começou. E aí eu passei a admirar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam sempre rodeadas de amigos. Sempre, sabe, nunca estavam sozinhos, sempre rodeadas de amigos. E eu só. E aí eu passei pô, por que isso? É porque eu sou crente? Então eu não quero ser crente. Porque entre ser crente e ficar sozinho, e ser crente e ter amigos, ter, sei lá, namorado, eu prefiro estar com essa galera. Então, a igreja que eu frequentava ficava muito na avenida, assim, então as pessoas passavam e viam. E eu lembro que algumas apresentações que tinha que fazer, eu fazia, mas sempre me escondendo assim, para nenhum amigo passar, nenhum coleguinha e tal. Eu estava sempre me escondendo realmente para que ninguém dissesse, ó, ela estava na igreja. E quando me perguntavam, qual a sua religião? Eu dizia, meus pais são evangélicos, mas eu não tenho religião. Sempre falava isso. E aí eu percebi que, tipo, os amigos que tinham lá nunca iam ser meus amigos, realmente, enquanto eu estivesse na igreja. Eu nunca teria aqueles amigos se eu estivesse na igreja. E aí eu passei a não querer mais. Passei a não querer mais, de forma alguma, estar dentro de uma igreja, fazer parte daquilo. Eu não queria. Quando alguém me chamava, vai ter aí uma apresentação de jovens, você quer fazer parte?
não quero fazer parte. Mas por quê? Ah, não, é que eu vou ter prova, vou estudar e tal. Mas na real é que eu não queria que ninguém me visse lá, realmente. Eu estava priorizando querer ter amigos. Eu queria me afastar daquilo para ter amigos. Queria me vestir igual aquelas meninas. Queria, na verdade, eu queria ser elas, sabe? Queria ouvir o que elas escutavam, o tipo de gosto de música que elas tinham. Eu me esforçava ao máximo para ser elas. E acabava esquecendo de quem eu era. A gente, acho que todo adolescente que cresce na igreja, né, acho que a gente passa um pouco por essa fase. E meus pais, eles sempre foram muito ativos na igreja também, né? Meu pai na parte da música, minha mãe também. E eu lembro, assim, nitidamente, deles tendo que ir pra igreja e eu tinha que ir também, né? Enquanto meus amigos iam jogar bola, eu queria jogar bola, mas eu tinha que estar com meus pais. Eu não é a questão, o fato de ser crente, né? Mas o fato de você se privar, porque quando alguém olha pra você e fala que você é crente, automaticamente a pessoa vai rotular você como, ó, esse cara não pode fazer tudo, né? Ou Esse essa cara pessoa não pode fazer tudo. careta. Então, inclusive, eu não sou muito velho, tá? Mas na minha época, eu também não. Na minha época tinha uma moda bem frenética, assim, que era o do breakdance, né? Breakdance e tinha a questão dos rolês também. O que acontece? Meus amigos, eles tinham um grupinho, né? Que a gente chamava de CRIO, que ensaiava os passos e tal. Eu até brincava com eles, sabe, tal, mas eu não podia ir nas festas, né? Eu não ia para as festas. Então, como eu não ia para as festas lá, tal, me apresentar, pelo fato de eu não ir com eles, eu também já era um pouco mais excluído, né? Então, eu acho que essa fase tem em toda adolescente, Esté também. Sim, Esté, sim. os pais dela são, né, muito ativos no ministério também. É. E tu tem alguma experiência com isso, Esté? Não, com certeza. É uma coisa que eu tava pensando até, que é aquela frase que fala, tipo, filho de peixe, peixinho é, mas, tipo, filho de crente não é crentinho. E, tipo, foi uma coisa que eu já falei uma vez com meus pais, que, tipo, eu tive que o meu tempo pra, sabe, quando a pessoa vai, não, vou aceitar Jesus, tipo, eu tive meu tempo pra aceitar Jesus, entender, né, porque às vezes, foi o que você falou, quando cresce, assim, desde muito nova, nesse tempo, nesse meio, assim, né, às vezes não cresce, sabe, tipo, as coisas, mas não tem verdadeiro entendimento, assim, do que tá acontecendo. Então, isso com certeza é algo que muitos adolescentes que cresceram nesse meio evangélico com certeza passaram. E eu até lembrei de uma coisa agora, que na minha festa de 15 anos, né, eu falo, não, vai fazer a festa de 15 anos, tal, vai ter a valsa, mas eu não quero que tenha, porque era moda, né, também sou muito velha não, mas era moda, toda festa de 15 anos deu DJ ali, montava boate e tal. Uhum. Então, a pergunta de todo mundo era: sua festa de 15 anos vai ter DJ? Meu pai já tinha falado, né? Não vai ter. E aí eu falei: e agora, como é que vai ser? Aí cheguei pra mãe, porque a mãe é mais maleável, né? Daí eu cheguei pra minha mãe e falei: e agora, como é que vai ser? Não vai vir ninguém pra minha festa. E, pô, o que é que eu vou fazer? E aí a gente colocou no contrato, a gente colocou DJ, assim, um pouquinho perto. Música gospel. Na verdade, nem tinha música gospel, a gente colocou assim, só DJ, mas só colocou perto da parte de comida. Então, meu pai achou, na hora de assinar, que era, sei lá, um prato francês. Ele não sabia o que era DJ. Ele não fazia ideia do que era DJ. Então, para ele era um prato francês, ele assinou lá, então ia ter. E na festa, aí eu espalhei para todo mundo, porque nesse momento eu era normal, né? Aí eu espalhei para todo mundo, falei, ó, vai ter DJ lá na festa e tal, e que era um dos bons que tinham. Então, assim, eu entregava o convite e falava para as pessoas irem, mas eu sabia que não iam por mim, então, pelo menos pelo DJ, né? Pelo menos para ser normal uma vez. E aí, quando o DJ começou a tocar, meu pai, mas eu falei que não queria isso, tá? Não, você contratou. Aí eu mostrei, contratou ele. Ele, mas eu pensei que era comida. Enfim, graças à comida francesa, teve gente na minha festa. Mas assim, para você ver um nível assim de desespero pela aceitação, realmente.
de querer ser igual às outras pessoas e esquecer até que era o meu aniversário. Eu precisava agradar as outras pessoas. Desculpa interromper, mas uma coisa que você tinha falado que eu achei interessante é isso, que você falou que queria copiar a roupa das meninas, né, o jeito, o cabelo, ouvir a música. Isso também é algo que, tipo, acontece muito, assim. E as pessoas, às vezes, nem que não percebem, né, assim, que estão mudando, assim, isso é uma coisa que realmente acontece. Tipo, às vezes até experiências comigo também que eu já tive, de querendo ou não, mesmo não querendo, assim, às vezes acaba, não, vou fazer isso porque a pessoa tá fazendo e a galera tá gostando, né? Então, realmente. E é uma coisa assim. E isso foi passando, né? E no que foi passando, meu pai acabou mudando de comarca, a gente morava numa cidade, e aí ele foi para uma outra comarca, e aí na outra comarca as coisas já começaram a mudar mais um pouco, né? Porque ele acabou fazendo alguns amigos também, e esses amigos já não eram amigos assim verdadeiros. É como a palavra de Deus diz, né? Que tipo, quem tem muitos amigos pode ir à ruína, né? Mas tem amigos mais chegados que irmãos. Então, assim, meu pai ficou tão rodeado de amigos nessa cidade nova que ele acabou esquecendo quem ele era também. Então, tipo, eu já não sabia, eu esqueci totalmente de como eu cresci, do que eu aprendi. E aí meu pai também se afastou nessa cidade. E eu lembro que eu vi meu pai colocar a primeira taça de vinho na boca e ele dizia: vinho, tá tranquilo, é só vinho, pode, o que não pode é se embriagar. Mas o fato dele estar botando uma taça de vinho na boca, para mim já era maravilhoso Já era uma naquela mudança época. muito drástica, né? Já Com não estava certeza. acostumado antes. E eu lembro que eu podia dizer às pessoas: meu pai bebe, então assim, eu já não era tão estranho. E aí, de uma taça para duas, para três, para assim, entrar no mundo do álcool foi muito rápido para o meu pai. E eu lembro que eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Eu lembro que eu fiquei muito feliz porque finalmente eu ia poder ir para a festa. Finalmente eu ia poder sair com os meus amigos, não ia ter ninguém mandando eu ir para a igreja, eu ia parar de ser esquisita, eu ia poder realmente ser igual às minhas amigas. E isso para mim, naquele momento, era um grito de liberdade. Era isso que eu pensava naquele momento. É um grito de liberdade. Deixa eu voltar um pouquinho, só para a gente gerar um contexto. Tem a Nívia antes, né? Bem no início lá, ia para a igreja, os pais dentro de casa também. E é bem interessante essa questão porque as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Isso. Existe um processo ali. Maria vai brigar comigo porque eu sempre uso esse exemplo, mas eu gosto muito de aviação, né? E um acidente não acontece por acaso. Todo acidente ele vai acontecer por fatores de erros, né? Ou fatores de decisões erradas. Então, eu acredito que a nossa vida com Jesus é assim também. A gente pode, daqui a, sei lá, algum tempo, estar muito mal, mas isso devido a algumas decisões que a gente tomou errado, né? Sim. Então, você teve essa questão no início, mas sobre a questão da aceitação, ainda voltando um pouquinho, fala um pouquinho sobre a dor de não ser aceita, né? Quando foi que começou a surgir em você essa vergonha de ser cristã, por exemplo? Acho que foi um momento que eu me vi realmente saindo da fase de criança para a adolescência, que é aquela fase que você quer sempre estar com os amigos, quer ir pro cinema com os amigos, é aquele momento que você prioriza mais os amigos do que os programas que você fazia antes. Porque quando você é criança, você só vai brincar, ainda tá com a família e tudo. Mas no momento que você entra na adolescência. Você nem com os pais quer sair mais, né? Quer sair com os Você pais já tem. Se você for vista com os pais, você já fazia só uma carona e tal.
Em Recife ainda é de boa, porque os colégios são longe, então você ainda pega uma carona com o pai e tal, mas no interior, não. No interior, se você for vista o seu pai levando você, como diz, ali você tá ferrado. Ali vai ser até o final do ano a galera te zoando pra caramba. Então, acho que foi nesse momento, foi no momento realmente que eu entrei na adolescência, no momento que eu me vi assim, eu quero estar com os meus amigos. E cadê os meus amigos? Onde é que eles estão? E aí eu percebi a exclusão. E era uma exclusão muito aberta, era algo que eles poderiam simplesmente, vou excluir, vou me afastar, tal, mas não preciso dizer o porquê. Mas era muito aberto, eles diziam muito, olha, você é crente, e por que eu vou estar andando com você? Você não pode ir para festa, você não pode beber, e isso a gente tá falando, sei lá, com 13 anos de idade, pessoas que já bebiam. E bebiam até dentro do colégio, inclusive, sabe? Então, assim, você não tem nada para me oferecer, então por que que eu vou andar com E você? você acaba se mudando, né? A gente, mês passado, a gente tá em maio, né? Em abril a gente falou muito sobre identidade, né? A gente passou meio falando sobre isso. E é muito engraçado, principalmente na geração atual, que é a geração muito rápida, né? As pessoas veem alguma coisa na internet e aquilo virou uma tendência, é a trend, né? E todo mundo tem que fazer igual, ou tem que falar igual, e você acaba se mudando para algo que você não é, né? E qual foi o momento que você percebeu, Nívia, que você estava tentando mudar a sua forma, a sua identidade e o seu jeito de ser para caber dentro de certos grupos para de fato ter a aceitação? Foi quando eu quis ir numa loja, eu lembro isso muito claramente, e quis comprar uma calça para ir para o colégio, que não tinha que ser algo mais composto. Mas o pessoal que estudava comigo usava uma calça que ela era na lateral, assim, ela era toda rasgadinha, totalmente rasgadinha. E aí ela ficava só num shortinho curto. E aí eu quis muito essa calça. Fui na loja comprar e aí, na hora que minha mãe viu, falou: Não, você não vai usar essa calça, principalmente para o colégio. Aí eu falei: Mas por quê? Isso não é uma calça, não é composta e nem é calça para você estar no colégio. Talvez nem deixem você entrar, porque realmente era uma calça que a quantidade de corte que ela tinha na lateral acabava ficando assim um shortinho muito curto, sabe? Algo realmente que não cabia no ambiente escolar e minha irmã falou, não vai comprar esse tipo de roupa. E aí eu falei, tudo bem, mas posso comprar outras? E aí todas as roupas que eu ia comprar eram roupas que eu já tinha visto minhas amigas usando. Passei a querer usar o famoso salto 15, né? O pessoal fala. E foi nesse momento que eu vi, e minha mãe até também me alertou na hora, ela falou, você só quer isso porque você viu as meninas usando. Mas eu tô na idade das meninas, o que é que tem? É a moda, eu lembro que eu falei pra minha mãe. Então, nesse momento eu percebi que eu já estava querendo me encaixar. Mas aí eu não me importei, porque eu realmente queria me encaixar. A gente tem essa carência da aceitação, né? Eu lembro, eu vim de uma igreja muito tradicional, né? No qual sou muito grato por toda a minha base bíblica que eu tenho hoje, meus relacionamentos. E eu sou músico. Eu lembro que tava de boa até então. Eu nunca tive vergonha de ser cristão, graças a Deus, mas teve uma coisa que me pegou que foi o seguinte. Chegou um presbítero novo lá na igreja e disse, a partir de agora todos os músicos vão ter que tocar com gravata. Aquilo mexeu muito comigo porque quando eu colocava gravata, eu sentia que o pessoal olhava pra mim, que meus amigos diziam, pô, lá vai lá o pastor e tal. Por mais que isso nunca tenha me incomodado muito profundamente, mas logicamente você sente, né? Aquela rejeição, aquela distância e tal.
Então eu lembro que quando acabava o culto, eu tirava a gravata já correndo. Alô, pastor Thiago, não invente de colocar gravata. É, não tô brincando. Eu lembro que eu acabava o culto, a primeira coisa que eu fazia era tirar a gravata. Se não tinha alguma festividade, né, dos adolescentes ou do conjunto que eu fazia parte, acabava o culto, eu tirava a gravata, porque aquilo, eu sentia que não era a minha identidade, né? Tipo, ter algo que me marcava muito como o estereótipo de cristão, né? Aquilo mexia muito comigo. Acho que todo mundo tem essa fase também. Estezinha, tem alguma coisa que você já se sentiu rejeitado assim pelo fato da galera saber que tu é crente e Com tal? Ih, certeza, crentinha. com certeza. Tipo, é porque assim, eu me formei há pouco tempo, né? Então, tipo, as minhas experiências que eu tenho são mais no colégio, né? E, tipo, sempre acontecia de, sei lá, a gente tá em algum ambiente, e aí tem alguns meninos fazendo alguma coisa, aí eu vou brincar também, aí fala, mas tu não era crente, não sei o quê. Tipo, não é nada demais, entendeu? Mas sempre vem com essa, e, tipo, às vezes fica, tipo, vai falar o quê, né? Tipo, não sou, não sei lá. Aí, tipo, isso sempre acontecia, com certeza. Tipo, de as pessoas virem, tipo, apontando, falando que você quer, tipo, aí usa tal roupa, não pode usar, não sei o quê. Isso com certeza sempre acontecia. Sempre acontecia comigo. Tipo, eu querer. Tipo, só, tipo, não era nada demais, realmente, sabe? Mas, tipo, você faz uma coisa diferente do que as pessoas imaginam, do que a pessoa que é da igreja faz, e aí já aponta o dedo, já julgam. É como se a gente estivesse numa sociedade, a gente É, faz parte dessa sociedade, mas as pessoas acham que sim, pelo sim. fato de você crer em Deus, você ter uma fé, praticar uma religião, é como se você, sei lá, fosse outro planeta. É. E aí já começa a te julgar. E se você não estiver preparado, acaba acontecendo o que aconteceu Sim. comigo, né? Nessa fase de rejeição, pra vocês, né, que são meninas, o que é que dói mais? Porque, assim, pros meninos é mais ato, né? Então, a gente tá num grupo de amigos, ou na amizade, os nossos atos, eles vão falar muito. Sei lá, quantos meninos eu fiquei, ou o que você fez. Pra menina, o que é mais doído, assim, quando você começa a sentir rejeição? A parte da rejeição, a comparação, ou talvez a vontade de perceber. O que é que tu acha que é pior? Eu acho que foi, tipo, o que eu identifiquei que ela falou sobre, tipo, não só, tipo, os meninos, mas as pessoas olharem pra essas das meninas e falarem, não, que menina bonita, ele tá usando tal roupa, tipo, super estilosa e tal, e às vezes a pessoa olha pra você e às vezes não enxerga isso, sabe? Eu acho que isso foi o que mais, tipo, quando você falou, eu me identifiquei. Eu acho que isso que é o que mais pegou, assim, pra mim. Dói bastante isso. E eu lembro que eu tinha uma melhor amiga e era uma pessoa que eu gostava pra caramba e tal. E ela sempre estava comigo, mas, tipo, se estavam nós duas e de repente chegava, sei lá, chegava qualquer pessoa para dar em cima, se tivesse 5 meninos e 5 meninos em cima dela, ninguém olhava para mim. Então eu falava, eu sou invisível? O que está acontecendo? Então você se sente muito, mexe muito com a autoestima, sabe? Porque você começa a achar que as outras meninas são mais bonitas do que você, que as meninas, sei lá, têm o que você não tem, você começa a se sentir imatura também. Eu lembro de um período que eu nem queria mais, assim, sair, sabe? Porque a autoestima estava realmente muito baixa, a ponto de achar que eu nunca na vida ia ter um namorado, porque nenhum cara nunca ia olhar para mim. E eu lembro que isso doía bastante. Lembro de. Essa mesma amiga estava do meu lado e chegaram dois caras, assim, era um aniversário de uma criança, né? E isso era à tarde. E eu estava conversando com ela e chegaram os dois adolescentes, além da gente que estava na festa, e os dois chegaram e tinha nós duas, né? Eu falei, não, vai ser um para ela, um para mim. Não, os dois foram para ela. E aí os dois querendo o celular dela tal, e eu lembro que eu puxei meu celular para tentar fazer parte da conversa, mas eu estava ali sobrando, literalmente sobrando, e acabou que ela ficou com os dois meninos e ninguém olhava para mim. É interessante que essa crise ela começa no coração, né? É.
é uma crise que acho que começa no coração e depois começa a mudar para as atitudes, né? Então, eu acho que a gente se sabota muito também, quando a gente quer pertencer a outros grupos, então tudo começa no coração. Mas quando foi o nível que você começou a ser aceita por esses grupos, né? Pelas suas amizades, pela sua amiga, o que é que foi que aconteceu aí que você começou a ser aceita? Quando eu comecei a bancar a farra. Teve o DJ na festa. Depois eu percebi que era muito fácil conseguir bebida também, assim, na adolescência. E aí o pessoal dizia, por que que você não põe aí, sei lá, 1 litro de vodka e, sei lá, Fanta, a gente misturava muito. E Eu sempre aí, misturei Fanta com Coca-Cola. não sei se fica bom. E aí eu lembro que eu comecei a bancar as farras, sabe? A gente saía, eu pagava, se tinha algum show, eu comprava o ingresso para irem também, fazia festa lá em casa. Então, assim, eu estava pagando para ter amigos. Então, eu passei a ser aceita. E não só aceita, como passei a ter voz no grupo também. Porque já que eu bancava, então, assim, todo mundo queria saber. Pô, levava pra praia, levava pra Se tu praia. não tivesse, né? É, levava pra andar de lanche, entre outras coisas assim. E, pô, quem é que não vai querer? Então, assim, falavam mal por trás, se aproveitavam Sim. do que eu poderia bancar, e era o preço que eles tinham que pagar, né? Era que eu tivesse ali, fizesse parte do grupo. E aí eu fui aceita no time também, sempre gostei muito de esporte. Ah, Fui legal. aceita no time e, enfim, e aí tava sempre com amigos tal, e depois que meu pai também começou a beber, eu comecei a beber também, então. Qual era a sensação, né? Porque você começou a ser aceita. E qual era a sensação de finalmente se sentir vista, né? Ou paparicada, essas coisas, e aceita no grupo. Teve um momento que foi muito bom, que foi o início de tudo, né? Eu finalmente era quem eu queria ser. Finalmente, aquela amiga que eu tanto admirava, eu era ela. Eu estava sempre na frente do grupo, tal. Os meninos começaram a demonstrar interesse. Eu lembro até que meu pai me chamou e falou: peraí, tá demais, assim, tipo, quais são os meninos que querem realmente um compromisso tal. E eu lembro de ter momentos assim que tinham 4, 5 meninas que queriam ter algum tipo de relacionamento, mas pela vida que eles estavam levando, sendo amigos também, né? Então, naquele momento, eu era a pessoa que eu sonhei ser a vida inteira, né? Sim. Naquele momento eu era da galera e achava que eu ia gostar disso para sempre. Isso é um ponto bem importante, porque o que acontece? Eu converso muito com os adolescentes aqui, porque a gente cresce, quando a gente cresce na igreja, né? Todo dentro da igreja, talvez a gente passa uma ideia de, tipo, ó, tu não pode se misturar com todo mundo. Eu falo que, como a gente é luz, a gente precisa de fato se misturar para que as pessoas vejam a gente como um exemplo. Mas uma linha muito tênue, porque talvez nem toda aceitação ela é saudável, né? Certo, Esther? Você acha que, mesmo você sendo crente, talvez você seja super madura, mas será que toda aceitação você Não, acha que é saudável? não, acho que não. E, tipo, meu pai já, na época assim, né, quando eu era mais nova, meu pai falava isso pra mim. De tipo, não, você tem que ir, você tem que influenciar as pessoas, você tem que sei o quê. Mas é difícil, às vezes, sim, você acaba sendo influenciado, sabe? Por mais que você, tipo, vou dar um exemplo que, tipo, eu lembro quando eu era estudando fundamental ainda, e aí, tipo, eu tinha uns amigos que
que eu gostava muito de estar com ele, mas tipo, nenhum deles era crente, nenhum deles era. E os que falavam que eram também, tipo, não demonstravam muito nas atitudes, enfim, né? E aí eu sempre, tipo, tentava, tipo, não, vou influenciar, mas, tipo, naquele meu eu acabava sendo influenciada também, sabe? Sem querer, assim, eu acabava sendo influenciada. E, tipo, eu sentia que por mais que eu tentasse, era como se eu estivesse lutando sozinha, assim, por alguma coisa, entendeu? Porque era, tipo, todos eles falando uma coisa e eu falava uma coisa sozinha, né? E eu, Você acaba perdendo força, né? era, tipo, e tinha muitas vezes que eu, tipo, só, meio que me afastava, assim, sabe? Eu ficava também um pouco afastada. Eu lembro de um episódio, tipo, que eu não vou esquecer disso também, que um dos meus amigos, assim, que eram do grupo, né? Ele dizia que ele era gay e tal, não sei o quê. Aí todo mundo ficava falando, não, vai lá, fala com esse cara, fala com esse garoto, fala com fulano. Aí, tipo, as pessoas esperavam minha resposta também, sabe? E, tipo, eu falo, tipo, gente, não concordo com isso. Eu sigo a Bíblia, eu sigo a palavra de Deus, e eu não concordo com isso. E a pessoa falava, não, para de palhaçada. Essa não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava, tipo, sabe, meio que reprimida com o que essas pessoas acabavam falando, entendeu? Eu nunca mudei assim muito o meu pensamento em relação a estar na igreja e estar com meus amigos, mas tipo, sempre acontecia isso, de acabar sendo afastada e com certeza, mesmo quando eu era influenciada, né, sim, querendo ou não, não era algo saudável, realmente não era. É porque tem uma hora que a aceitação ela cobra, né? Ou você muda para continuar fazendo, É. ou você de fato vai se afastar. E já trazendo esse gancho, quando foi, Nível, que essa aceitação, você, beleza, teve aceitação, começou a ter mais contato com as amigas, fazer coisas, mas quando foi que essa aceitação começou a cobrar um preço por isso? Foi quando eu comecei a sentir um vazio, mesmo com tudo que eu sempre quis. Porque eu achava que tudo que eu sempre quis era fazer parte de um grupo, era ter voz dentro do grupo, era queria que obviamente garotos gostassem de mim, enfim. E eu percebi que eu cheguei num momento em que à noite eu estava sozinha. Então, assim, mesmo se tivesse a festa, mesmo se tivesse festa que virasse à noite, assim, a gente curtia, a gente bebia tudo aquilo, mas depois todo mundo ia embora e eu ficava só. Eram as amizades só para aquele momento. Eram amizades, assim, super vazias. E eu ficava totalmente só. E aí, nesse momento, batia, assim, pô, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Eu tô aqui só. Tô aqui só nesse momento que, sei lá, há uma hora atrás estava cheio de gente e não ficou ninguém. E, coincidentemente, eu precisei também de ajuda, eu fui internada. E nesse momento que eu fui internada, eu lembro que eu achava que o hospital ia ter que chegar para mim assim e falar, ó, para as visitas, porque não dá mais para receber tanta gente. E na verdade foi o contrário. Uhum. Não chegou ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém foi me visitar no hospital, ninguém foi me visitar em casa. E eu parei assim, poxa, será que vale a pena comprar, sabe, assim, o olhar das pessoas, a aceitação das pessoas? Será que isso vale realmente a pena? E uma das coisas que me veio na cabeça nesse momento foi Jesus Cristo, porque ele sempre andava e andava, pregava para multidões. Quem quisesse ouvir chegava, eram multidões. Mas ele selecionou 12 para andar com ele. E ele só puxou a cabeça no ombro de um. E nesse momento que eu pensei isso, eu falei, caramba, eu não tenho 12 para caminhar do meu lado, eu não tenho um para encostar a cabeça. E eu vi a minha família já não era mais o que era antes, já não era assim, já não estavam mais na igreja, já tinham se afastado da igreja.
E eu acho que esse momento foi o momento que caiu a ficha assim, e eu senti falta daquele meu pai que era um servo leal, sabe? Começa a dar valor às coisas, né? Exato, porque naquele tempo que ele estava lá e que ele era realmente servia a Deus, eu nunca tinha sentido esse tipo de vazio. E é um vazio tão forte, que você chora, você grita e não passa. E aí um dos problemas começaram a ficar mais graves, porque eu acabei entrando em depressão nesse momento. E eu não via mais sentido na vida. Eu não via mais sentido em nada, porque o que eu mais queria eu havia conseguido. Então, o que é que eu ia continuar fazendo? Perdeu o propósito. Não tinha mais propósito. Eu não me sentia mais inteira, eu não queria mais estar com aquele pessoal. E foi aí que eu fui, assim, mais fraca ainda e acabei cometendo um ato contra a minha vida. E foi a primeira vez que me socorreram, foi a primeira vez que eu fui parar numa UTI. E eu não lembro de muita coisa da UTI, porque acabaram me sedando, mas lembro, depois que tiraram a sedação, que eu estava contida na cama. Lembro que de ver minha mãe chorando bastante, e lembro que uma psiquiatra veio falar comigo e ela perguntava o que está acontecendo. E eu disse, não sei, eu não vejo mais sentido na vida. E ela dizia, você tem amigos? Eu com certeza não tenho amigos. Eu lembro de dizer isso assim muito claramente. Isso aí é legal também a gente falar sobre, porque é o paradoxo, né? A gente vem de um auge da aceitação, fazendo tudo legal, amizades top, e depois vem para um vazio, né? Por dentro. A mesma pessoa. E tem um provérbio que fala, eu não vou lembrar qual é, não vou lembrar a palavra exata, mas tem um provérbio que fala que é mais válido você estar no funeral do que numa festa. Por quê? Sim. No funeral você vai refletir sobre a sua vida, você vai ver o que realmente acontece, você vai ver quem é que tá ali com você ou não. Na festa oba, tá todo mundo ali se divertindo e tal. Mas no funeral não, você só tá ali de fato quem deveria estar ali, né? E tem de fato essa queda, né? E o que foi que tu via assim? O que é que ninguém via, mas você sentia por dentro quando chegou nesse vazio? Eu sentia que eu não podia mais voltar para Cristo, porque eu zombei dele, sabe, junto com os amigos. Eles faziam músicas assim, paródias de músicas que faziam sucesso, mas zombando, sabe? E eu tava lá também, zombando junto. Então, eu achava que eu não tinha mais o direito de voltar e nem tinha coragem, nem cara de voltar, né? Então, eu sentia que eu não tinha mais nada, não tinha mais absolutamente nada, que eu tinha perdido tudo. E não tinha mais como voltar atrás. Na minha cabeça, ali, não tinha mais como voltar atrás. E eu não sabia como eu ia continuar. E a geração hoje tem muito essa questão, né, da ansiedade, da depressão, a galera que ri muito por fora, mas por dentro, de fato, tá desmontado, desmoronado. E falando da geração, Estezinha, tu que tá mais antenado que eu, né? Até porque você é mais nova do que eu. Conhece alguém assim? Como é que tá a galera, né? Hoje em dia você vê muito a galera com ansiedade e tal, depressão. Sim, isso acontece muito mesmo. Tipo, eu sinto, pelo menos por mim, né, que as pessoas, tipo, meio que foi o que você falou, tipo, esquecem de si mesmo, passam a viver uma mentira, né? E eu acho que essa ansiedade é, tipo, muito, muito por isso, por, tipo, não, eu tô fazendo tudo, tenho tudo que eu quero, mas mesmo assim ainda não sinto esse pertencimento de verdade, né? Eu tenho tudo, consegui tudo, tô bem, mas mesmo assim ainda
o que falta mesmo é estar na presença, sabe? É Jesus. Tipo, eu vejo que tem muita gente que fala, tipo, não, a pessoa tá doente, a pessoa está com aquilo. Aí chega alguém e fala, não, falta Deus, falta Jesus. Aí fala, vai falar que falta isso de novo. Mas, tipo, é a verdade, sabe? É a verdade. Que falta mesmo é a gente entender que Jesus é o suficiente, que é dele que a gente precisa, é dele que a gente precisa ser cheio. Então, eu sinto que tem muita gente que passa por isso, mas justamente por isso, porque se esvazia, né, de coisas que realmente são importantes e se enche daquilo que as pessoas querem ver, do que agrada aos olhos de todo mundo. Exato. Sabe? E a gente acaba até nesse corre-corre, nessa ansiedade, a gente acaba não dando espaço para ter uma experiência Sim, com sim. Cristo, né? Porque se a gente tivesse essa experiência, a gente não teria como duvidar. E eu lembro que isso foi um problema muito sério para mim, foi um problema de fé. Eu achei que quando criança que eu lia, participava da escolinha dominical, lia a Bíblia, eu achava que eu tinha fé, mas nesse momento agora onde eu me encontrava, eu não tinha fé nenhuma, mas eu lembro que eu cheguei até a duvidar da existência de Deus. E quando você chega num ponto assim, você não tem mais ao que recorrer. Porque o que sobra? Sabe? Quando você não acredita mais em Deus, o que sobra? É verdade. Nada. E aí, teve o pré, né? Tudo certo na igreja, depois teve a questão da aceitação. Da aceitação veio um abismo, né? Um vazio muito grande. Mas a gente serve um Deus que ele é misericordioso, né? Eu acredito que o ápice desse momento, desse testemunho, ele vem quando você entende que realmente estava com você. Eu acredito que tinha pessoas orando por você também. E aí, fala um pouquinho quando foi que você percebeu que aqueles amigos não eram, que você percebeu que não eram tudo e como foi de fato reconhecer e ver quem realmente ficou quando tudo deu errado, né? Daqueles amigos não ficou ninguém. Daqueles amigos ficou muito claro que eles só queriam realmente o que eu podia bancar. Isso foi muito fácil de enxergar. O difícil foi enxergar quem estaria. E aí eu lembro que eu estava conversando com meu irmão, e o meu irmão, na época, ele já congregava numa igreja, e ele falou assim: Ah, vamos comigo, mas eu não queria entrar em igreja, fazia anos que eu não entrava na igreja, então eu não queria de verdade ir com ele, de forma alguma. Mas aí ele falou lá com algumas irmãs da igreja, e uma delas me ligou. E ela falou: Oi, olha, eu peguei seu número com seu irmão e eu liguei só para dizer que Jesus te ama. Eu falei: Pô, a pessoa ligar para o outro para dizer que Jesus te ama. Eu nem na igreja fui. Só que ela insistiu. Várias vezes ela ligava. Olha, Jesus te ama, faz uma visita só, você não precisa ficar na igreja, só faz uma visita. Enfim, e eu lembro que o meu irmão, ele tinha vários amigos, que congregavam na mesma igreja também, e eles oravam muito por mim, muito, para que eu voltasse. E aí um dia, para eles pararem literalmente de me encher o saco e para ela parar de me ligar, eu falei: eu vou, Normalmente é assim. eu vou. E aí, quando eu fui, eu lembro que eu chorei muito com a ministração, porque era praticamente minha vida que estava ali. E eu lembro que eu chorei bastante, mas eu sentia que eu não podia voltar. Eu não tinha cara para encarar assim, para orar e dizer: Oi, Jesus, sou eu de novo. Eu não tinha essa A cara para gente isso. tem a armadilha mental de achar que a gente Isso. nunca estará pronto para ou voltar para Deus ou
até para se batizar, ou para de fato ter um relacionamento com Jesus, a nossa natureza carnal, né, sempre vai nos sabotar dizendo, não, você não está pronto, espera mais um pouco. Mas na verdade não. Deus, ele sempre vai estar de braços abertos e ele vai Exatamente. se aperfeiçoar na nossa imperfeição, né? Sente aquela vergonha, né, às vezes de, pelo menos, assim, quando a gente sente, erra ou faz uma coisa assim, pelo menos o meu sentimento que eu, às vezes, ficava sentindo era, tipo, vergonha mesmo de estar ali, de estar falando aquelas coisas como se o que eu estivesse falando fosse mentira. É, E às vezes Deus, ele usa momentos difíceis, né? A gente não crê num Deus que vai colocar alguém no leito para falar algo, mas eu creio sim que às vezes Deus ele vai usar alguns momentos difíceis para arrancar da nossa mente, do nosso coração, aquelas ilusões que a gente vivia, que a gente insistia em manter e começar a entender de fato o que é a vida, né? O que é a vida sem Deus, o que é a vida com Deus. E aí, indo para de fato esse teu encontro com Deus, esse reencontro, né, basicamente, como foi o momento que você entendeu que Deus ele ainda estava falando com você, ou que ele se importava com você ainda? foi no momento que eu estava lendo a Bíblia, naquela coisa, olha, Deus, se tu existe, se me perdoa, então me dá algum tipo de sinal. E, e aí eu me deparei, lógico, João 3,16, né, que estava lá dizendo o resumo da Bíblia, né, que Deus deu seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Isso é algo muito forte, né? Um pai dá realmente o seu filho puro por amor a todos nós. E aí eu vi um outro versículo que dizia assim, que Deus só quer um coração quebrantado. E o meu já estava dilacerado, sabe? Ele não estava mais só quebrantado. E aí foi naquele momento que eu chorei e eu me entreguei assim, e disse, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, eu não posso voltar atrás. E eu descobri que o maior castigo assim do ser humano é realmente não poder voltar no tempo, sabe? Desfazer algumas coisas. Mas a gente tem sempre um novo dia que ele nos concede para que a gente possa acertar. E aí eu falei, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda porque eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei quem é a Nívia de hoje. Eu não sei do que eu gosto, eu não sei sequer até onde vai a minha fé por ti. E foi uma oração muito sincera. E eu falei, mas eu quero tentar. Eu quero realmente tentar. E aí eu voltei e, enfim, acabei chegando aqui no Ministério Apacentar no comecinho de tudo. Sim. Tive uma conversa muito sincera com a pastora, conversei com ela sobre essa questão de fé. Eu falei para ela, eu quero muito acreditar plenamente, sabe? Plenamente em tudo que a Bíblia diz, mas eu tenho dificuldade de acreditar em algumas coisas, eu quero racionalizar algumas coisas, tal. E eu lembro que ela disse para mim, querida, mas é mais ou menos assim, eu tentei imitar o melhor que eu pude. Mas eu lembro que ela disse, querida, você já entregou sua vida a Deus, então agora deixa ele trabalhar, dá espaço para ele trabalhar, que ele vai trabalhando. Ele vai cada vez mais se mostrando a você. E eu posso dizer nós, né? Ela até sabe o porquê. Nós vivemos muitas coisas assim, juntas também, como pastora, ovelha, porque Deus a usou muito, sabe? Usou muito para falar comigo e para se revelar, sabe? Importante ter alguém junto. Isso até é bíblico. É melhor dois do que um, porque quando tá fraco, quando tu pegar na mão ajuda. Isso. E isso é um dos nossos pilares também, né? O relacionamento com o próximo. Só que eu tenho uma pergunta. Você falando sobre essa questão, né? Eu acho que veio uma pergunta na minha mente que é muito legal, porque eu acho que
faz parte de muitos adolescentes que saem da presença do Senhor. E tem a questão de voltar, né? Que é um pouco complicado. Como foi começar a voltar? Como foi essa volta? Como foi essa experiência de tipo, voltar realmente à presença de Deus? O voltar para mim eu considero como se fosse, na verdade, iniciar, porque eu já não sabia quem eu era, eu tinha que descobrir quem eu era. Eu não sabia mais realmente do que a Nívia gostava, eu não sabia, eu me perdi no meio do caminho, então eu precisava descobrir quem eu era. Eu precisava fortalecer a minha fé, precisava muito fortalecer a minha fé. E também tinha a questão de saber já, ter uma maturidade de que tem amigos que eu não iria ter mais, sabe? É aquela coisa. Eh, eu podia falar com todo mundo, eu podia responder as pessoas, mas caminhar, eu tinha que caminhar com pessoas que fossem me fortalecer na fé. Então eu tinha essa maturidade. E ela me ajudou bastante nisso. Eu cheguei a fazer também seminário e assim, aprendi muito mesmo. Tive experiências assim com Deus que são coisas que, contando assim, é inexplicável mesmo, Teria que né? ter 10 podcasts. Muito, 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 muito. E eu continuo tendo. Aqui, antes de começar, eu Sim. estava contando para vocês. A semana passada eu tive essa experiência, uma nova experiência com Deus, que a medicina não explica. E olha que eu Uhum. sou da área, mas a medicina não explica, realmente é milagre. Então, eu posso dizer assim que hoje eu sou um milagre. Amém. Eu sou um milagre de verdade, eu sou um milagre vivo para falar das coisas que Deus fez e eu tenho certeza que ainda fará. Amém. A gente crê Amém. nisso também. Pastor Ilana é uma pessoa muito incrível, né? Alô, É, pastor Ilana, queremos você aqui, viu? Vai Uhum. chegar. E é importante mais, porque assim, a gente acha que voltar para Deus é algo impossível, né? Cezinha, você conhece alguém da sua idade que teve esse processo de voltar, de sair, voltar, ou que saiu e ficou, ainda não voltou? Eu tenho experiência disso que eu meio que tinha falado, de amigos que dizem, né, que, enfim, são crentes, que vão pra igreja, mas não vivem realmente essa vida, né? E, tipo, tem muitas amigas minhas que tipo, já passaram por esse meio evangélico, só que eu sinto muito isso, assim, quando na conversa, com elas conversando, falando, que elas sentem essa vergonha, tipo, mesmo de estar ali, esse sentimento, tipo, pô, não dá, Deus não vai me aceitar mais, ou o que eu tô fazendo vai ser sempre errado, e eu acho isso, tipo, que esse sentimento é muito forte, assim, nas pessoas que eu convivo, sabe, de ser não dá pra voltar mais, que, enfim, né? Não tem como. É. Já passando um pouquinho, encaminhando para o final, mas a gente serve um Deus que ele reconstrói coisas, vidas, histórias, experiências, identidades, né? O que foi que Deus ele restaurou na sua identidade? tudo, literalmente tudo. Ele restaurou minha mente, fez com que realmente eu pudesse entender quem eu era, quem eu sou, aqui nesse mundo e principalmente no nosso mundo definitivo, né? Porque aqui a gente está aqui só de passagem. Mas ele restaurou a minha mente, ele restaurou o meu coração, de forma que eu trazia também muita tristeza, muita amargura, sabe? Pessoas que me feriram, que eu achava que eu não conseguiria perdoar e que estava tudo bem. E ele me disse: Olha, você pode perdoar, você não precisa conviver, mas você pode perdoar. Então, ele restaurou meu coração também, ele restaurou meu corpo também. Então, ele restaurou o nível por completo.
Hoje eu sou outra pessoa totalmente diferente. Quem é essa Nívia hoje que a Nívia adolescente precisava conhecer? É uma pessoa segura de si, muito segura de si, segura da fé, muita convicção de quem Deus é e de quem eu sou em Deus. Eu acho que faltou muito isso na minha adolescência. E principalmente a convicção de que quem eu preciso é de Deus. É de Deus. É, os pastores, para estar embaixo da liderança, são os irmãos, né, que a gente acaba conquistando assim dentro da igreja, mas principalmente a convicção de que eu sou um instrumento usado por Deus para alcançar outras vidas. Excelente. Esse é o poder do testemunho, né? Não só contar de onde saiu, mas de fato mostrar o que Deus ele faz, né? Como é que Deus ele se aperfeiçoa na nossa vida, através da nossa vida e cria, né, casos e histórias que fazem o nome dele ser glorificado, né? A Nívia, seu testemunho ele é muito marcante porque ele mostra o que acontece com muitos adolescentes, né? Essa questão de aceitação, você o, o cara é crente, mas não consegue ser aceito e muda sua identidade para ser aceito. Depois ele cai no vazio profundo e entende que, de fato, as amizades verdadeiras não são aquelas, né, que o adolescente ele imagina, mas sim aquelas que são do coração de Deus e como é essa parte do reencontro. No final a gente vai trazer um resumo mais, mas eu queria ir para uma parte de dinâmica aqui. E aí eu queria trocar minha co-host. Eu posso trocar? Cadê Estemonte, mano? Vem cá, Estemonte. Obrigado, Marcar, Estemonte. marcar presença Daqui a aqui, pouco você né? volta. E aí? Se apresenta aí pra galera, que a galera não te conhece não. Oi, gente. Oi, gente. Meu nome é Esté Montemor. Como ela falou, sou a filha do pastor Thiago e Ilana Montemor. É um prazer imenso estar aqui. E como ele falou também, é algo que a gente já vem planejando há muito tempo. Então eu tô muito feliz porque Deus Nívia pegou você no colo, fala que Nívia pegou você no Nívia me colo. pegou no colo. Então eu Minha conheço- filha adotiva. Então eu conheço ela há muito tempo. E também sei muito da trajetória dela. E é algo muito bonito. Bom, como vai ser a dinâmica aqui? Tem duas dinâmicas que a gente vai brincar um pouquinho. Um vai ser comentando e o outro vai ser um ping-pong. Primeiro esse comentando. Eu vou falar uma frase que se aplica ao seu testemunho. Você vai falar um pouquinho sobre essa frase e de como ela se aplica no seu testemunho. E Esther vai falar sobre essa frase e de como essa frase se aplica na vida da adolescência hoje em dia, né? Por exemplo, vergonha de Jesus custa caro. Se custa. Eu quase cometi um suicídio, realmente, né? Eu quase tirei minha Sim. vida por vergonha e por querer agradar as pessoas. Eu culpei a fé e fiquei com muita vergonha de tudo aquilo e paguei um preço alto. Não precisava ter passado por tudo aquilo. A misericórdia de Deus, ele só quer um coração quebrantado, ele só quer que você se arrependa, ele só quer que você se ajoelhe e diga, Senhor, entra na minha vida e muda a minha história. Amém. E aí, Esther, sempre existe um meio de volta? Sim, sempre existe caminho de volta. É muito comum ver como a galera da minha idade tá abrindo os olhos, né, para o que é a presença de Deus, o que ela faz e como ela transforma a vida de cada um e até a família de cada um também. E que isso possa ser uma verdade no coração de todo mundo, né? E agora eu queria fazer um ping-pong com vocês. Como é que vai ser esse ping-pong? Vocês vão responder o que eu pergunto aqui com uma palavra, beleza? Como por exemplo, uma palavra que define quem você era longe de Deus, Nívia. Nada. Nada. Uma palavra que define quem você é hoje. Eu sou tudo, eu sou completa. Amém. O que Jesus restaurou em você? Tudo. Tudo. Uma frase para quem quer voltar e não consegue. A volta. A volta. Esther, o que mais te marcou nesse testemunho? O que mais me marcou foi o fato de que, tipo,
ela teve o seu tempo longe da presença, longe do amor de Deus, mas ela conseguiu, no meio de tanta coisa, no meio de tanto caos, ela conseguiu entender que existe um amor maior, existe algo melhor do que o mundo oferece. Amém. Qual é o alerta, você como um líder de adolescentes, o que é que você traria de alerta para os adolescentes? Cara, eu traria de alerta para eles abrirem os olhos pro que tá acontecendo no meio deles, no meio da galera deles, dos amigos, porque a gente tá num mundo onde muitas pessoas bebem ainda mais do que eu acredito na época da Nívia. Agora fumam cigarro Tudo muito eletrônico, mais pô, acessível, né? demais. E é muito. Tem um vapezinho é bom, não? Limãozinho e tal. Poxa, isso é uma Foi só um teste, tá? Foi só um Brincadeira, teste. brincadeira. Não, gente, tá louco. Mas é algo que, tipo, é muito fácil pra todo mundo num momento em que a gente vive. Então, tipo assim, eu acho que é pra eles abrirem os olhos, porque, tipo, É isso. Bom, gente, a gente tá chegando no encerramento. Hoje a gente ouviu uma história real sobre identidade, sobre aceitação, sobre dor, sobre vazio e, acima de tudo, sobre restauração, né? E isso é uma mensagem que não vale a pena perder quem você é, certo? Para ganhar uma aceitação momentânea. Então, você que escutou esse testemunho, você que escutou essa história e conhece algum adolescente que se aplica a essa história, eu tenho certeza que você vai conhecer. Compartilha esse podcast, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para esse adolescente, certo? Nívia, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho final para os adolescentes, não só dessa igreja, mas para todos os adolescentes que vão ver esse vídeo aí, com toda a sua experiência de vida, né? Qual conselho final você daria para os adolescentes? Eu diria para vocês que a vida passa muito rápido, então a gente tem que realmente viver com sabedoria, com alegria e com paz que eu só encontrei em Jesus Cristo. E eu creio que não há em outro lugar. Realmente não há em outro lugar. Então, vem, se junta aqui com a gente, se junta aqui com os adolescentes da igreja também, que você vai estar muito bem acompanhado e, principalmente, dá espaço para Deus trabalhar, dá espaço que você vai conseguir ter esse relacionamento com Ele. Amém, glória a Deus. Gente, se esse episódio falou com você, não guarda só pra você, tá? Compartilha. E se você sente que você é essa pessoa que tá passando por algum processo, não deixe de conversar com algum líder, converse com o seu pastor, abra seu coração, procure ajuda. Não só ajuda espiritual, certo nível, isso é Com muito importante certeza. também. Procure a ajuda da medicina, sim, porque isso é importante. Mas não deixe de caminhar com alguém que vai ajudar você nesse processo, certo? Nívia, muito obrigado Eu que por esse agradeço. momento. A gente é muito grato de coração mesmo por você ter topado abrir sua história, né? Produção, quer entregar agora? Tá bom. Eu quero. A gente é muito grato por você ter aberto, né, a sua história, porque às vezes é um tópico sensível, mas quando a gente fala é porque a gente é curado, e enquanto a gente fala, a gente é curado também e acaba curando outras pessoas, né? Exatamente. Receba a nossa gratidão. A gente preparou uma lembrancinha pra você. Ai, gente, não É precisava, só uma coisa estar bem aqui. simples, tá? Mas é de Poxa, muito fato obrigada. para materializar um pouquinho da nossa gratidão. E é isso, certo? Foi muito legal. Galera, não percam o próximo. Coloquem aqui nos comentários quem você quer ver aqui nesse podcast, qual assunto. Outra coisa, tá? Você que é do Ministério Apacentar, empreendedor e quer que a sua marca apareça aqui, fale com a gente, beleza? Seja um patrocinador. Eu tenho certeza que esse lanchinho aqui, ó, esse lanche, deixa eu pegar. Esse lanche pode ser patrocinado por você e a sua marca aparece aqui e você abençoa a vida. Amém? Quero agradecer aqui minha produção, Esté Curtis, muito obrigado, tirou onda, Esté Montemor, Nívia mais uma vez, toda a produção aí, Thiago, Sara, Só e profissional aqui, hein? eu creio que Deus ele tem muito mais para fazer aqui neste ambiente e Amém. nesse podcast, beleza? Amém.
Fiquem com Deus, até a próxima, que eu vou terminar aqui a minha... Não posso falar marca, porque não é patrocinado. Valeu, galera, tamo junto!